maneira, o Alter Rebbe está nos dizendo que tudo isso deve conduzir a pessoa a uma alegria intensa, e a sua alegria aqui deve ser redobrada, porque, em primeiro lugar, ele deve ter alegria pelo fato dele estar podendo se tornar ele um ser humano de carne e osso mortal, e etc., com todas as suas limitações. Ele de fato está atuando, está servindo como hospedador da Shekhinah. Imagina, o rei vem habitar com ele, ele está atraindo, ele convidou o rei para habitar com ele, e o rei aceitou seu convite. O rei, por iniciativa própria, fez questão de mostrar o seu carinho, vindo habitar com ele, dentro dele, etc. Então isso deve causar à pessoa uma alegria muito intensa. E não somente isso, no momento que ele sabe que tudo isso causa alegria e satisfação a Deus, então a sua alegria deve ser maior e redobrada. Pelo fato, não só que ele está alegre e satisfeito, não é por ter conseguido essa condição, mais do que isso, no momento que ele sabe que isso causa alegria a Deus, sua alegria ainda deve ser mais intensa, mais elevada. Finaliza esse capítulo o Alter Rebbe nos dizendo: Vehinei bechol pratei minei simchot hanefesh hanal ein mehem meniah להיות נבזה בעיניו נמאס ולב נשבר ברוח נמוכה בשעת השמחה ממש. Fala o Alter Rebbe, mesmo com todas as meditações detalhadas acima, vamos recapitular já algumas delas, que elas trazem alegria à alma, mesmo assim, aqui o Alter Rebbe reforça, mais uma vez enfatiza esse conceito da ambivalência. Não há nada que faça a pessoa deixar de ser deplorável aos seus olhos e repulsivo, nas palavras do Salmos 15, ou de ter o coração partido e o ego desinflado, ao mesmo tempo que está alegre. Diz o Alter Rebbe, é possível conviver com esses dois sentimentos, não só tão diferentes, mas até antagônicos. Ele diz que não são contraditórios, eles não se opõem, é possível conciliar dentro da pessoa ambos os sentimentos, por mais distintos e contrários que pareçam. Por quê? Porque cada um está associado e ligado a um outro aspecto da existência da pessoa. Então, só para recapitular, até agora nos últimos capítulos, desde o capítulo 31, o Alter Rebbe nos expôs algumas meditações que nos trazem motivo de alegria. Quando a alegria que a pessoa deve derivar quando ele sabe que através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot ele está libertando a sua alma divina do exílio. Depois nós falamos da alegria que ele tem quando ele sabe que no final das contas o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot acaba também refinando e elevando o seu próprio corpo e alma animal, também elevando-os a Deus. Nós falamos também da alegria que deve ser causada quando a pessoa se conscientiza que ele se tornou um hospedador da Shekhinah, primeiramente através da sua fé na unicidade de Deus, ou depois através do estudo da Torá, que com isso ele está trazendo essa unicidade de Deus até para o plano intelectual e mais dentro de si. Pois que ele fala mesmo quando ele não tem todo o tempo livre para estudar a Torá, mas a decisão dele de quando dispor de mais tempo e estudar, isso deve também trazer mais alegria, porque isso já é considerado como se ele já estivesse implementando isso desde já. Pois nós falamos através da tzedakah que a pessoa dá, ou o resto que ele ganhou, que ele se utiliza para coisas boas, e tudo isso se eleva a Deus. Né? E nós falamos que essa alegria é redobrada ao saber que isso também causa, além da alegria dele de ser um hospedador da Shekhinah, ele também está causando alegria para o próprio Deus infinito e ilimitado. Mas ele nos fala que toda essa alegria, por todos esses motivos e razões, não é contradição para que a pessoa, em função da sua alma animal, do seu corpo com suas fraquezas, ainda se considere deplorável aos seus olhos, repulsivo, tenha o coração partido e mantenha o ego desinflado, etc. E ele diz como é possível conciliar esses dois sentimentos, essas duas atitudes, me'achar ki heyoto nivze beinav vechulei umitzad aguf venefesh aba'amit, בהיותו בשמחה ומצד נפש האלוקית בניצוץ אלוקות המלובש בה להחיותה כנ"ל בפרק ל"א וכאגב נהית בזוהר בחייה תקיעה בליבי מסתרא דא וחדווה תקיעה בליבי מסתרא דא.
Então conclui o Alter Rebbe nos dizendo por que e como é possível conciliar essas duas atitudes tão diferentes, tão antagônicas, porque ser deplorável aos seus olhos, etc., isso é um reflexo do seu corpo e alma animal, enquanto que estar alegre é um reflexo da sua alma divina e da centelha da divindade, nela enredada, que a energiza, conforme mencionado acima. Então, cada um desses sentimentos é motivado por um outro fator, ou por um outro sujeito. Né? A alegria é derivada da alma divina que nós possuímos, enquanto que o ego desinflado e a amargura e etc., isso está vinculado ao corpo e à alma animal. Então, cada um tem seu lugar de ser. E como pode se conter e comportar esses dois sentimentos antagônicos dentro de si ao mesmo tempo? Ele nos diz, em referência a tal situação de sentir emoções opostas simultaneamente, e o Zohar já nos relata num episódio que isso acontece, que isso é possível. Se conta que quando Rabbi Shimon Bar Yochai revelou os segredos cabalísticos extraordinários que explicavam a destruição do templo, então seu filho Rabbi Elazar, que estava ouvindo, prestando atenção e entendendo, ele afirmou em seguida, ele disse que sentia o choro alojado, assim ele fala, eu sentia o choro alojado em meu coração de um lado, ou seja, de um lado o coração dele estava partido porque ele estava entendendo a dimensão mais profunda e o efeito mais impactante, conforme explicado na Kabbalah, em resultado da consciência intensificada da destruição do templo. Então isso, por um lado, causava nele, em um lado do coração, que um lado do coração tivesse um choro alojado nele, mas por outro lado, ao escutar essas explicações místicas, esotéricas, esses segredos da Kabbalah, ao mesmo tempo, por assim dizer, ele reservava um lado do coração onde a alegria ficava alojada em meu coração, do outro lado, em consequência da revelação de um novo entendimento magnífico da Torá. Então daqui nós vemos que o nosso coração tem essa capacidade ambivalente de comportar até as duas coisas ao mesmo tempo, de ter em um lado do coração a tristeza, a amargura, etc., pelos motivos que levam a isso, motivos justificados, mas do outro lado estar focado nos motivos positivos que levam e conduzem a manter alegria e satisfação.